Você vai fazer, por exemplo, vocalizes. Pô, tem uns vocalizes lindos, por exemplo, se vocês escutem o Milton Nascimento em Pedaço de Mim. Pedaço de Mim é uma canção no disco do Chico, é um dueto dela com o Chico. E ela canta sozinha, se eu não me engano, um álbum sobre a mesma base, que os dois eram da mesma gravadora. E tem um vocalista do Milton, dramático, mas aquele negócio é lindo demais. Lindo demais. Então, assim, por acaso é feito por uma terceira voz, no caso, porque é um dueto. Mas você pode fazer com a tua própria voz. O Gilberto Gil também fez isso na Dança da Solidão, com a Marisa Monte, e ficou super bonito. Os vocalistas funcionam muito e às vezes eles podem vir com uma espécie de improvisação tua, com a tua voz em cima do solo de algum instrumento. Quando chega a hora do solo, você vai e dobra o solo com o vocalista. É muito bacana, é muito interessante. Eu acho que, mas se você... Esses que você, por exemplo, o último que eu falei, que você faz junto com um solo, claro que você só pode fazer quando aquele solo existir. Ou muitas vezes o próprio vocalista que você inventou inspira o solo. É muito comum você ver um solo começar com passos antes do vocalista de alguém e entrar para o solo apenas com o instrumento. Fica bem bonito isso. Você pode, por exemplo, também pensar se você quer falar. Às vezes é legal falar, não estou falando de declamar a letra, não. Eu estou dizendo que você pode falar na cabeça, por exemplo, Burguesinha do Seu Jorge, né? Ele começa a fazer um monte de brincadeira, como se a mulher estivesse passando, olha ela e tal. Muito legal, muito legal. Às vezes você pode ter uma introdução que não seja tão personal, tão bacana, você bota a tua voz em cima daquela introdução falando alguma coisa, evidentemente que faça parte daquele contexto da canção que você vai cantar e que faça sentido, né? Você não vai botar numa canção densa, dramática, alguma coisa que não seja denso e dramático na cabeça, né? Mas se for relaxada, divertida, bota uma coisa divertida, pode funcionar muito bem. Pode funcionar isso também eventualmente no meio e pode funcionar no final. Muitas vezes quando o cara fala nisso, geralmente ele fala alguma coisa no final. Tem o Samba do Approach, que é do Zé Cabaleiro, e o Zé Cabaleiro fez com o Zeca Pagodinho, que é genial, é muito engraçado o que eles dois falam na cabeça. E eu acho que eles continuam falando no final, é bom pra caramba. Mas assim, pô, aí tu tem que ter... Quando você fala, você tem que pensar no que você vai falar. Não é feito aquela coisa ao vivo que você recebe alguém no palco e vocês falam alguma coisa antes de começar a cantar, oi, boa noite, não é nada disso. É uma coisa que venha a fazer parte indispensável daquela gravação. Então tem que pensar o que você vai falar, escreve antes, pensa antes. Isso tudo na fase do dormir com a música, né? Antes de ir pro estúdio. Então, você tem que pensar também se vai ter um nananão, lá, um tchutchurutchu, sei lá, isso às vezes cabe. Você, por exemplo, os lá são geniais. O lá do Nando Reis, Do Seu Lado, foi gravado pelo Jota Quest, também por ele, com muito sucesso. Aquele lá, pô, que delícia aquilo. Não sei se existia desde o momento zero. O Nando compôs e já botou o lá, não sei. Mas com certeza havia, porque o primeiro a gravar essa música Do Seu Lado foi o Jota Quest, botou o lá, e o Nando, quando gravou, também botou o lá. Então eu acho que isso talvez tenha ido na demo pro Jota Quest, mas é um lá sensacional que pode eventualmente ter sido inventado pelo Jota Quest, como por exemplo foi pelo Jair Rodrigues, Foi o Rio que Passou em Minha Vida, que é um grande clássico do Paulinho da Viola. No final tem um laiá, 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 laiá. Isso aí foi o Jair Rodrigues que inventou. E o que aconteceu? Ficou tão característico, porque o primeiro sucesso foi muito mais do Jair, que o próprio Paulinho, quando canta a música, teve que colocar. Porque se não colocasse, as pessoas sentiam falta, porque as pessoas começavam a cantar isso no final. Então, essa coisa bacana. Então, o intérprete pode ter um peso autoral nisso aí e fazer uma coisa, criar uma coisa muito bacana. Mas onde acontece isso? No estúdio, na hora? Muito raramente. Acontece isso quando você está na tua casa dormindo com a música. Tem também aquelas brincadeiras vocais, por exemplo, Águas de Março com a Elise e o Tom, que eu acho que é o dueto mais importante de todos os tempos da música popular brasileira. Eu acho que é, por causa do tamanho dos dois, né? E do tamanho daquele disco. Nossa, que disco é esse? Eles ficam... eles fazem... O Tom assovia na música, tem um monte de coisas interessantes. Tem aquela brincadeira, eles ficam trocando vocalizes ali, e depois eles ficam pau, edra, inho, esto, oco, inho, bonito, não sei o que, eles possivelmente inventaram isso lá.
porque esse disco tem uma história interessante, depois vocês procurem saber. É denso, é um disco tenso e denso. Então deve ter sido criado lá, mas é genial, maravilhoso. O que, por exemplo, o Simonal, que aliás, se você não conhece Simonal, artista novo, pelo amor de Deus, você tem que conhecer Simonal. O seu Simonal é um gênio, um grande intérprete. Esquece histórias políticas do entorno do cara. Olha para a arte dele, maravilhoso. Então ele pegou o País Tropical, País Tropical, Moro no País Tropical, né, do Jorge Ben, que tem gravação de Jorge Ben relativamente bem sucedida, mas a do Simonal é insuperável, ele inventou aquela coisa porque a música tem Moro no País Tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Ele inventou um mó no patropi, num patropi, abençoar por de e boni por natureza, mas que beleza, porra, muito bacana, cheio de champignon, como ele mesmo dizia, maravilhoso, e acabou por dar um apelido para o Brasil. Por muito tempo, nas décadas de 70 e 80, o Brasil era auto-intitulado pelos próprios brasileiros de patropi, como uma diminuição de país tropical, que foi o Simonal que inventou. Olha só, que se você inventa uma coisa bacana dessa numa música, tem que ficar atento para isso. Você pode e deve fazer isso. Então, tudo isso, essa fase de dormir com a música, de ensaiar a música muito, é para chegar, quando você chegar para botar uma voz guia, que a voz guia é uma coisa muito útil, não é só útil para os músicos saberem onde tem voz, né? E saberem como atacam nos instrumentos, e o arranjador, como ele coloca eventualmente os solos e as coberturas que ele vai fazer em função de onde há a voz, para uma coisa não brigar com a outra, né? Você já pode ensaiar ali as tuas intenções, já é um apronto. Olha só, já é uma pronta, é muito útil. Isso pode ser útil para você e você deve fazer isso. Quando você for colocar uma voz guia, o mundo ideal é que você já tenha tudo isso na tua cabeça. Porque aí você testa e pensa, pô, não deu certo, acho que não vou fazer aquilo não. Não vou colocar aquele lá. Acho que aquilo... Você fica sabendo se a coisa está funcionando ou não e, de repente, tem as pessoas que estão ali para te ajudar nessas decisões e para você colher algumas impressões. Afinal de contas, são todas pessoas muito acostumadas àquele ambiente, né? São músicos, são produtores, são técnicos, é o teu produtor. É bem importante você chegar para a voz guia com esse caminho todo definido, pré-definido, e para você voltar para casa e só acertar uma ou outra coisa para a colocação final da voz. E tem também aquela coisa, você tem que saber com o teu arranjador e com o teu produtor se você vai fazer o coro, porque você já deve ter reparado que muitas vezes há coros profissionais, né, pessoas que fazem coro, que são contratadas para fazer coro, e há muitos artistas que gostam, ou o produtor quer que eles façam o próprio coro. Né? As terças, as vozes, a grade vocal que eventualmente seja usada em alguma parte da canção, que o próprio artista a faça. Então você tem que saber, se você tiver que fazer isso, é uma coisa bastante legal saber previamente para você ensaiar isso de uma maneira até mais técnica. O Guto Graçamelo, por exemplo, me contou, infelizmente, eu trabalhei só em 2 discos da Rita Lee. Foi o Acústico MTV e o 3001. Depois ela saiu da companhia e eu não tive mais contato com ela, infelizmente. Mas ele me contou que na fase, digamos, áurea dela, principalmente aquela fase Rita Lee e Roberto Carvalho inicial, que há muitos discos produzidos pelo Guto, que ele criou junto com ela uma colocação de voz em que ela colocava uma voz por cima ela colocava 2 vozes cantando a melodia, e ele na hora de mixagem descolava umazinha da outra para não dar um efeito ruim que às vezes dá. Então, se você reparar, a voz da Rita veio ficando dobrada em vários discos, e foi uma coisa que foi bolada até onde eu entendi, pelo Guto e por ela, e deu muito certo, e ela passou a fazer em vários álbuns, e até em álbuns que o próprio Guto já não a produzia mais. Então, minha gente, vamos embora, vamos dormir com a música, vamos fazer esse laboratório de performance para quando chegar, botar a voz e não deixar o acaso decidir o definitivo, tá bom? Abraço.